Olha, os impactos ao meio ambiente depois do acidente, daquela tragédia com o navio carregado de bois em Barcarena, começaram a se espalhar por outras cidades da região. Em Abaetetuba, por exemplo, 7 comunidades já foram atingidas e estão com praias contaminadas. O risco agora é a possibilidade de contaminação aqui na capital do estado. O gráfico simula as condições das marés no Rio Pará. É resultado de 4 anos de estudos da tese de doutorado desta especialista, coordenadora do Laboratório de Química da UFPA. Segundo ela, o Rio Pará se liga à Baía do Guajará e, por isso, existe um risco que a água que abastece Belém seja contaminada. Tudo que é jogado na área de Barcarena ou na área de Vila do Conde chega aqui rapidamente em Belém, em menos de 15 dias ou em 15 dias aproximadamente, esse material vai chegar aqui em Belém. A Companhia de Saneamento do Pará diz que é improvável que a água contaminada do Rio Pará, próximo a Barcarena, chegue à capital. Isso porque ainda segundo a Cozampa, o nosso sistema de abastecimento não tem ligação com os rios de lá. Há muito pouca probabilidade de que esses resíduos subam o rio. Ainda assim, a Cozampa diz que reforçou os trabalhos de prevenção. Passou de 1 para 2 análises diárias do rio Guamá e garante que a água está dentro do padrão de normalidade para consumo. A hipótese da contaminação das águas de Belém começou devido ao estrago ambiental em Vila do Conde. A preocupação é a dimensão que tanto o óleo quanto os restos de animais podem atingir. O navio de bandeira libanesa afundou na semana passada com 750 mil litros de óleo e 5 mil bois que seriam levados para a Venezuela. A maioria dos animais que morreu dentro dos porões do navio continua no fundo do Rio Pará. Apenas as carcaças que chegaram até as margens da Praia do Conde começaram a ser retiradas desde a última terça-feira. Quem mora perto da praia, a maioria pescadores, sofre com o mau cheiro e com a falta de trabalho. Em Vila do Conde, os moradores reclamam que já começa a faltar água potável. Moradores de Beja, em Abaetetuba, fizeram imagens da água com manchas de óleo. É combustível do navio que afundou em Barcarena. Segundo a Defesa Civil do município, 7 comunidades foram atingidas e a praia interditada. A Defensoria Pública do Estado está acompanhando o caso e cobra que as necessidades da população afetada com a tragédia ambiental sejam providenciadas de imediato. Remanejamento daquelas pessoas que já estão em condição de insalubridade devido ao odor que está se exalando lá, principalmente pela área de Vila do Conde. A água tratada, já que o rio está poluído e essas pessoas vivem do rio. E a alimentação, porque eles pararam de trabalhar, eles precisam de auxílio imediato, material, seja através de cestas básicas ou mesmo um recurso financeiro para que eles possam se manter enquanto houver interdição lá da região. Caso as ações emergenciais não sejam tomadas até a próxima sexta-feira, a Defensoria Pública do Estado pretende entrar com uma ação civil pública contra as 3 empresas envolvidas no naufrágio. A princípio, detectamos 3, tem a própria CDP, que está sendo bastante responsabilizada, mas tem a Minerva também, que Minerva SA, uma sociedade anônima, que é a exportadora, que estaria responsável pela exportação desse gado, e a própria empresa que foi contratada, Global Exportação, que foi contratada para fazer também essa parte do transporte. Então, verificando ainda a questão da propriedade mesmo dos bois, do gado, enfim, essas empresas elas serão chamadas para se responsabilizar também por todo esse dano que foi causado. A Secretaria de Saúde do Estado está em Barcarena com uma unidade móvel de saúde para auxiliar no atendimento aos moradores. Eu vou saber outras informações agora ao vivo com a Ana Cristina. Ana Cristina, é uma preocupação muito grande porque a atividade econômica de Barcarena, ali daquela região, ela está muito pautada pelo rio, a pesca e também a movimentação nas praias. Então, assim, essas pessoas estão sem alternativa de sobrevivência, né? E, efetivamente, a ajuda já começou para essas pessoas ou ainda não? Isso, Laís, e a Secretaria de Estado de Saúde enviou uma unidade móvel desde ontem com atendimentos básicos e pediátricos também para as famílias lá de Vila do Conde que estão precisando de uma assistência maior com relação à saúde. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar mais detalhadamente com o Manuel Diniz, que já está aqui, ele é biomédico sanitarista da CESPA e vai falar um pouquinho do trabalho que está sendo executado lá. Manuel, bom dia. O ônibus, ele atende exatamente a quem?
Bom dia, Ana Cristina, bom dia aos telespectadores da TV Liberal. O ônibus é uma unidade móvel do Propast Sespa. Ele é fruto de uma grande reunião do Comitê de Crise, que há 2 dias atrás se reuniu na Agência Distrital de São Francisco, com a presença do prefeito, do secretário de Estado, doutor Vitor Mateus, por orientação do governador, que está lá representado pela assessoria de comunicação do governo do estado. Mas o ônibus está atendendo a quem? Que tipo de procedimento está sendo feito nessa unidade móvel? Nós estaremos atendendo as crianças de 0 a 2 anos com intervenções no campo da pediatria. Nós temos lá uma equipe composta de enfermeiros de nível superior, técnico de enfermagem, um médico pediatra, o motorista e a coordenadora, a doutora Viviane. Também estão sendo distribuídos os hipocloridos, não é isso? Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos, junto com os agentes comunitários de saúde, batendo de porta em porta na distribuição exatamente de hipoclorito de sódio, que é um agente fortíssimo no combate a qualquer agente microbiológico que porventura possa vir a contaminar as águas, quer seja de poço boca aberta, quer seja inclusive por qualquer outro tipo de água. Manuel, só para a gente informar a população lá de Vila do Conde, onde que está localizada essa unidade móvel para que as pessoas possam procurar? A unidade móvel está sediada no prédio da Pastoral do Menor, a mais ou menos 100 metros do programa Saúde da Família. Pode ser visto ao lado da Defesa Civil do Estado do Pará, que está ali fazendo um trabalho extraordinário na distribuição de águas. Ontem nós atendemos 800 famílias e estão disponíveis desde já 3.000 galões de 20 litros de água. Tá certo, obrigada, Manuel Diniz. Então, Laís, as pessoas já estão com uma unidade móvel disponível para atendimento médico lá em Vila do Conde. Ok, obrigada, Ana Cristina. E olha, hoje a Defensoria Pública montou uma força-tarefa para auxiliar as comunidades de Barcarena em parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, e deverá ser protocolada hoje a primeira ação judicial deste caso. Eu recebo aqui a defensora pública Aline Rodrigues. Defensora, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Eu fiquei agora preocupada até nessa entrevista aí com o representante da saúde pública, porque estão distribuindo água. É o primeiro passo, mas essas pessoas daqui a pouco têm risco de ter fome, porque a atividade econômica de lá está parada. Isso ainda não está sendo providenciado? Algum outro tipo de auxílio? Pois é, ações, Laís, elas estão sendo realizadas, porém de forma precária. Então, por conta disso tudo, hoje, né, mais adiante, nós vamos judicializar uma demanda, né? Isso é uma atuação em conjunto da Defensoria Pública do Estado do Pará, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Que é a ação que vocês vão entrar, ação judicial, como é chamada, porque a empresa, na negociação que vocês tentaram, não topou dar nenhum tipo de ajuda. Exatamente. Voluntariamente ela não topou. Exatamente. É isso? É isso. Não querem dar nenhum tipo de ajuda? Na verdade, há uma omissão por parte das empresas responsáveis, né, pela reparação desses danos todos. E a Companhia Docas do Pará, que por conta da situação do porto, de administrar o porto, ela de alguma forma é responsabilizada também ou não? Apenas a empresa? Certamente. Ela até tentou, sugeriu algumas medidas, inclusive ontem o fornecimento de uma cesta básica, porém, em razão da urgência e da necessidade dessa população, nós decidimos judicializar a demanda justamente para cobrar essas responsabilidades. O que vocês estão pedindo nessa ação judicial? O que vocês pedem? Pois é, Laís, isso tudo será esclarecido na realização de uma coletiva que vai ocorrer logo mais. Tá, você não tem ainda essa informação, é isso? Nós temos as informações, mas como ocorrerá essa coletiva,
Lá nesse momento... Pois é, mas por exemplo, vamos lá, a Defensoria Pública está no caso desde o começo e provavelmente você sabe o que vocês vão pedir. Sim, eu só queria fazer um esclarecimento, aproveitando aí o que a senhora disse, que a Defensoria Pública, enquanto instituição responsável pela defesa dessas pessoas vulneráveis, desses atingidos, né, por essa tragédia, ela está acompanhando desde o primeiro dia. Sim. Então, a gente está lá prestando em loco, né, as orientações jurídicas necessárias. A gente tem feito também as intermediações do diálogo entre essas comunidades atingidas e as autoridades públicas e essas empresas públicas, levando, né, para essas autoridades e empresas as reivindicações, os problemas, as questões, tudo Quais que são as reivindicações principais da população? A população quer medida emergencial. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, a retirada de todas aquelas carcaças, né, da praia, né, porque a barreira de contenção, ela vazou mais de uma vez e aqueles bois todos acabaram atingindo a praia. Isso gera uma cadeia de problemas, né? Exatamente. Eles não podem pescar, eles não podem vender seus produtos lá, eles têm atividade econômica parada. A economia paralisou. Agora, quando vocês entram com a ação judicial, é porque vocês estão entendendo que a negociação não está dando resultado, é isso? Exatamente. Foram feitas algumas propostas, porém de forma muito insuficiente. Eu espero, então, que nessa ação vocês possam pedir algum tipo de ajuda para resolver essa questão econômica, né? E o impacto que ela vai gerar, além, obviamente, da questão ambiental, porque, como nós mostramos na reportagem, o óleo e a contaminação está se espalhando. Então, tomara que essa ação aí possa, enfim, colaborar de alguma forma para uma solução mais acelerada desse problema. Sim, Laís, inclusive, essa questão do auxílio material é uma das prioridades. Por quê? Porque justamente, como você falou, as pessoas elas estão totalmente desassistidas, né? Sem poder trabalhar. Muitas pessoas dependiam do Rio Pará, né, para exercer suas atividades, como, por exemplo, os pescadores, os barraqueiros, os comerciantes. Então, todas essas pessoas estão desesperadas porque elas não têm mais condições de trabalhar, de viver, a praia está interditada, ninguém mais vai lá. Os bois que estão na pista, eles estão com odor muito desagradável, as pessoas todas estão usando máscaras, a situação é caótica, Laís. É bem crítica. E é por isso que nós precisamos tomar providências e nós vamos judicializar justamente porque é preciso. Porque a negociação, infelizmente, não deu certo. Muito obrigada, defensora. Bom trabalho para vocês.